Boa tarde! Tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí, minhas amigas, meus amigos? Nós formamos um vínculo. Nunca é demais relembrar isso. Nós formamos um vínculo com todos aqueles com quem compartilhamos momentos, ambientes de crescimento. O primeiro vínculo desses, é claro, é a família, onde crescemos, aprendemos, nos magoamos e nos perdoamos juntos. Mas outros ambientes em que nos sentimos crescer, nos capacitar, nos habilitar, expandir, também fazem vínculos. Além da família, escola, faculdade, cursos. Às vezes até os cursos ficam em segundo plano, tal a importância das amizades. Mas quase sempre a importância de uns favorece a importância dos outros. É muito bom estar com vocês aqui, na certeza de sermos, nesse universo de gigantescas instituições, família, escola, formação profissional, de sermos uma pontinha, uma oportunidade, um pequeno espaço que vai nos habituando, nos estimulando, nos confraternizando. Sejamos irmãos. Confraternizar é fazermos-nos irmãos uns dos outros. Nada melhor do que isso. Muito obrigado, minha irmã, meu irmão, por estarmos aqui, por partilharmos esse momento. Estamos, alguns de vocês já sabem, estudando esse tema visceral, segundo Cristo, o amor. Amor que o mestre desmembra em 3 amores: amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo, amor a nós mesmos, dos quais, no nosso entendimento mais básico, o alicerce dessa gigantesca construção é o amor a nós mesmos. Ainda que o amor em si seja um só. Amor é a sintonia máxima do ser. E como alcançamos essa sintonia máxima? Através do amor. Que não seja por esses mitos do romantismo, dos sacrifícios, do por você eu faço tudo, que a nossa cultura nos impõe. Não é fazer o desejo dos outros, fazer a vontade dos outros. Não é fazer qualquer coisa pelos nossos amores. Muito pelo contrário, é apenas fazer o que é bom, o que é certo, o que é justo. Não é amar a casca, mas é o cerne. Não é amar a máscara, mas o rosto. Não a aparência, mas a essência. O amor perfeito se dá entre perfeitos. É o namastê. O Deus em mim respeita, cumprimenta, ama o Deus em você. Deus com Deus é a sintonia máxima, é a frequência, a vibração mais poderosa, mais vigorosa que poderíamos encontrar nessa ou em qualquer vida. Que esse seja um encontro, mais que o encontro de pessoas, o encontro de almas, mais que o encontro de almas, o encontro de espíritos, de essências, que nos estimulem a novos encontros de essências, até fazermos vigorar
na nossa terra, na nossa família, no nosso país, a excelência. Da essência à excelência. Do Deus à perfeição. Do interior ao exterior. Muito bom estar com você nessa fabulosa construção. Hoje vamos continuar no Evangelho de João, mas no capítulo 1, mas em outros versículos. Vamos fazer hoje de 43 a 44. Conta o mágico encontro de Jesus com alguns de seus discípulos. Conforme descrito nos evangelhos, é alguma coisa absolutamente fora do comum. Que nós, em escala menor, já vivemos também em nossas vidas. Pessoas estranhas. É claro, há pessoas estranhas que nós nunca vimos, que nunca nos fizeram nada de mal e que nós temos certeza de serem ameaçadoras, de serem ruins. Mas, ao contrário, pessoas que nós vemos pela primeira vez e já há essa sintonia, já há esse encaixe. É o chamado amor à primeira vista, que nós, no Espiritismo, entendemos não ser mágico, não ser do nada, mas ser uma construção de várias vidas. Que essa similitude, essa sintonia é uma construção anterior que ficou armazenada no nosso inconsciente com a reencarnação, porque nós não perdemos nada das outras vidas, apenas essas lembranças são depositadas no inconsciente. E então floresce, aparece, transborda. É maravilhoso estar com vocês nesse processo nosso de preenchimento e transbordamento. Nesse estímulo mútuo ao auto-amor e ao hétero-amor, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo, colocados por Jesus no mesmo patamar, ao contrário da cultura de amor humana. Altruísmo, esse amor tão festejado pelas pessoas, pelos clubes de servir, pelas saudações das câmaras, dos notáveis do mundo, não é bom. Assim como o egoísmo é o culto ao eu, o altruísmo é o culto ao outro. Esse elogio de uma pessoa que só pensa nos outros não é bom, não é saudável. Saudável, segundo Jesus, é nem colocar os outros acima de nós, nem colocar a nós acima dos outros. É amar o próximo como a nós mesmos. Porque, em essência, não apenas o outro é perfeito, maravilhoso, porque é Deus, mas nós também, em essência, também somos perfeitos e maravilhosos, porque também somos deuses. Que essa descoberta, a essência da vida, seja o nosso foco, seja a nossa atenção, seja a nossa intenção em todos os momentos. Vamos então à passagem de estudos hoje, sobre os encontros de Jesus, que representa essa essência da criatura, com os discípulos, que representam esse eu aparente, essa máscara, esse ego, dentro dos quais há uma essência, há um rosto, há um self. Vamos lá? Diz a passagem, João capítulo 1, versículos 43 e 44. E olhando Jesus para ele, quando encontrou Simão Pedro, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas,
que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Por quê? Esse reconhecimento automático dos discípulos a ponto deles largarem tudo e se entregarem a Jesus. Assim foi com Paulo de Tarso também, assim foi com Maria Madalena. Eles não sabem por quê, nós também não. Mas podemos atribuir essa integração a duas características. Uma é o estágio de sublimação espiritual de Jesus. Mas claro que apenas por Jesus, apenas pela sua enorme estatura espiritual, não se explica esse fenômeno, porque ele se encontrou com muita gente. Algumas dessas pessoas o julgaram, perseguiram, o traíram, torturaram, mataram. Então não é apenas um fenômeno explicado por Jesus. Nem mesmo um fenômeno explicado pela grande elevação dos discípulos. Os evangelhos são pródigos em nos dizer, de diversos momentos, o pior deles, o próprio sacrifício do Mestre, onde os discípulos não apenas não demonstraram elevação excepcional, valor, mas fugiram, negaram, traíram. Então, qual a outra explicação além da estatura sublime de Jesus? Se tratava realmente de um reencontro. Impossível supor que um empreendimento da magnitude da missão de Jesus se prestaria a improvisos. Os Espíritos falam que nenhum de nós, tão primitivos que somos, reencarna sem um planejamento que desse a detalhes o dia de nascimento, a família, o local, o corpo que usaremos. Tudo em nossas vidas compõe minuciosamente um planejamento. Imagine, se em nossas vidas tudo é assim, imagina um empreendimento do tamanho de Jesus. Certamente, com muita intensidade, Jesus encontrou-se e programou a sua missão junto com os discípulos, junto com aqueles com quem partilharia essa maravilhosa e definidora viagem espiritual. Quando ao conhecimento de Jesus e dos discípulos, é um reconhecimento. Quando ocorre um encontro, é um reencontro. Não tenhamos dúvida disso. Então a passagem diz: e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Que força, não é? E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Precisamos entender, essas passagens dizem muito de nós, esses encontros, esses amores à primeira vista. Falam que a vida não começa no berço, não começou naquele momento, sem dúvida. Falam da nossa essência, porque somos deuses e Deus é amor. E não há sintonia maior entre dois seres do que o Deus de amor se integrando ao Deus de amor.
Porque a vida é uma caminhada, é uma trajetória que vai da aparência à essência, do ego ao self, do egoísmo ao amor. Vivemos tanto tempo na superfície que pensamos ser o que estamos. Pensamos ser homens ou mulheres, brancos ou pretos, ricos ou pobres, de uma nação ou de outra, de uma profissão ou de outra, de uma religião ou de outra. Estamos acostumados. Pior que isso, estamos identificados com a aparência. E assim será até que nos percebamos homens velhos, grávidos de homens novos. Como Paulo disse. Tal maturidade será o início da gravidez. O que marca a maturação biológica de uma criatura aqui mesmo na matéria é exatamente a aptidão à criação, à procriação. A maturidade é o início da gravidez, é o início pelo menos da potência de gravidez. Nós nos tornamos maduros quando cocriamos com o Criador. É o maravilhoso milagre da vida. Aumentamos-nos quando percebemos o ser novo crescendo dentro de nós. É a gravidez espiritual. Quando sentimos essa essência crescer, é um momento mágico, como o cerne de uma semente crescendo também marca o início da eclosão. Sentir o homem novo crescendo dentro do homem velho é o início do nosso renascimento. E quando a parturiente ou parturiente estão prontos, a parteira aparece. Não foi apenas Sócrates que se definia como um parteiro de almas, um parteiro espiritual. Paulo de Tarso estimulou que saísse o homem novo do homem velho. Todos os luminares, o sol saindo de dentro da noite, a borboleta de dentro do interior do casulo, cada nova vida saindo de dentro de nossas mães é um símbolo usado inclusive por Jesus. Somente aquele que nascer de novo entrará no reino dos céus. É preciso nos dar em nascimento. Como por tristeza temos vivido os partos sem nem sempre nascer de novo, porque a nova vida nos são dadas oportunidades, mas nem sempre nós as aproveitamos. Vem a luz até nós, ajudar a superar angústias, ansiedades, contrações, enxugar suores, apoiar os esforços sagrados. Tantos parteiros de luz. Então, com alegria, virá a renovação, um dia, inevitavelmente. E nós nos daremos a luz, não apenas a nós próprios, no que nós temos de essencial, mas sem dúvida o nascimento de um
favorece, estimula todos aqueles que se estiverem à volta, que tiverem contato e que se propuserem também a reflexão nessa mesma luz. Que assim seja para todos nós, minha amiga, meu amigo. Esse é o nosso momento. Quando dizemos para Maria orar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, nós poderíamos também dizer: rogai por nós, parturientes, agora e na hora do nosso aprendizado, agora e na hora da nossa cura, agora e na hora de nossa transformação, de nosso renascimento, agora e na hora de nosso parto. E é agora. A Terra se transforma e nós estamos sendo convidados como nunca a nos transformarmos também. Não desperdicemos esse nosso momento. Encorajemo-nos uns aos outros, sirvamo-nos uns aos outros. Que o parto de cada um de vocês, que vocês se dando à luz, inspire, estimule o homem novo em mim a também se dar à luz. Que assim seja, graças a Deus. Sejamos todos nós, ao mesmo tempo, educandos e educadores, parturientes e parteiros, recebendo e dando amor nesse milagre da multiplicação de Deus em nós. Muito bom saudarmos agora uns aos outros aqui nesse nosso grupo. Enir Cajazeira, pedindo vibrações para Maria, para Mônica Silva. Fundamental lembrarmos-nos todos e compartilharmos todos nós essas maravilhosas energias com todos aqueles de nosso conhecimento, direto ou indireto, que estiverem carentes, necessitados desse estímulo a mais, dessa luz. É a nossa hora de renascer e nessa hora precisamos, como nunca, de todo amor do mundo. Lurdinha Loureiro, Marco Aurélio Trindade, Enir, Adelaide Dias, que todos e todas permaneçamos juntos, estimulando-nos e renascendo juntos. Paz e bem a todos. Amanhã esperamos, às 18 horas, estarmos juntos novamente. Fabuloso esse nosso encontro. Compartilhe, espalhe. O que é de bom precisa ser multiplicado. Um grande abraço e até a próxima.